Duas pessoas. Boa tarde, ou bom dia. Estamos começando aqui uma live com o padre Sandoval Alves Rocha. Padre Sandoval é autor de uma tese de doutorado a respeito da questão da água em Manaus, né? O título da tese de doutorado defendida recentemente, né? Foi no mês passado ou neste mês? Foi no mês de fevereiro. Fevereiro, né? Fevereiro deste ano, defendeu a tese de doutorado dele na PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E hoje nós o convidamos para que ele falasse um pouco sobre esse tema, que é a luta pela água na Amazônia. O subtítulo é Desafios e Contradições do Acesso à Água em Manaus. O padre Sandoval avaliou a privatização do serviço de água e esgoto sanitário de Manaus a partir de 2000, né, do ano 2000, e aí faz esse relato na tese de doutorado dele, é o estudo que ele concluiu em fevereiro deste ano. Bom dia, padre. Então, bom dia para todos que estão aí nos acompanhando, né? De fato, então, esse trabalho de pesquisa foi um trabalho realizado ao longo de 4 anos, que é o tempo que a gente necessário para um estudo de doutorado lá na PUC do Rio, né? Uhum. Antes eu morava aqui, em 2012, 2013, morava aqui em Manaus. E aí já fui me inteirando, sendo provocado um pouco pela realidade do abastecimento de água daquela época, né? 12, 13. Ali a gente participava do Fórum das Águas, né? Inclusive que hoje ainda existe o Fórum das Águas, né? Vai ter uma reunião, inclusive, do Fórum das Águas agora no dia 30, né? Dia 30 de maio, lá no SARES, né? Para dar continuidade à reflexão sobre a questão da água, né? O problema da água na cidade de Manaus. E a gente está aí, então, para ir pensando, refletindo, né? E aprendendo mais sobre essa realidade. Eu acho que isso é bem importante. Padre, não há uma contradição, por exemplo, nessa questão aqui do próprio título da tese de doutorado, a luta pela água na Amazônia? Não é contraditório que uma região que tenha tanta água exista uma luta pela água? Exatamente. Na verdade, o título já tem o objetivo o título da tese, né, de estar expressando um pouco esse conflito, né? De fato, um conflito em torno da questão da água, em torno da apropriação, em torno do domínio da água na Amazônia, né? A gente sabe que, por exemplo, só para dar uma ideia do estado do Amazonas, né? A água potável mesmo no estado do Amazonas, em praticamente todos os municípios, é uma coisa rara, né? No estado do Amazonas como um todo, né? Uhum. E Manaus, que é a capital do Amazonas, ela sempre houve um problema também muito, muito forte ao longo da história. Só que ela foi privatizada em 2000, né, o abastecimento de água e do esgotamento sanitário. E ali a gente percebe que há um conflito também entre a empresa privada, né, que a gente chama de uma ideologia neoliberal, né, que é onde as empresas privadas, principalmente as grandes empresas, né, uma ideologia do mercado, que é tomar conta, dominar os recursos naturais e transformá-los em mercadoria, né, em oposição a uma série de movimentos sociais, de comunidades, de pessoas que estão mais vinculadas ou mais coladas, né, à realidade popular, né, das pequenas comunidades e tal, que se acha como que prejudicado com esta lógica neoliberal de apropriação dos recursos pelas empresas, né? Então a tese foi um pouco refletindo um pouco sobre essa luta, sobre esse conflito que existe em Manaus. Agora, o senhor já morava em Manaus? O senhor é de Manaus? Não, eu sou cearense. Aí eu fui
destinado para cá pela Companhia de Jesus, sou jesuíta, né? Fui destinado para cá no ano 2012, fiquei aqui morando 2012 e 2013. E foi assim uma época bastante complicada, né, em termos de água, porque inclusive foi a época em que se instalou uma CPI, a chamada CPI de 2012, na Câmara dos Vereadores, né, porque a situação do abastecimento de água estava tão crítica na cidade, né, que os vereadores acabaram instalando essa CPI para averiguar os responsáveis por aquela crise da água naquela época, né? Uhum. E aí foi muito interessante, foi produzido um documento muito forte com acompanhamento de professores da UFAM, de técnicos, né? Um documento de 300 páginas, né? Que foi uma base muito boa, muito interessante para a gente, digamos assim, fundamentar a nossa argumentação da tese também, a gente usou bastante. Mas não somente os dados dessa CPI, mas também dados do Ministério Público. Eu estive no Ministério Público fazendo entrevistas, peguei muita documentação, muitos processos no Ministério Público, consegui acessar. No PROCON, né, também tive pegando documentação lá, na própria ARSAN, que era a agência reguladora. Inclusive até 2017 ainda era a ARSAN que fazia a regulação do abastecimento de água aqui, agora é uma outra, é municipal agora é uma agência municipal, a AGEMAN. A AGEMAN, Agora, qual é a conclusão que o senhor chega na sua tese sobre essa questão da... Porque o subtítulo aqui fala em desafios e contradições do acesso à água em Manaus. Isso. Mas qual é a conclusão que o senhor chega? Bem, então a gente tenta, ao longo da tese, destacar os principais desafios do abastecimento de água na cidade de Manaus, né? E a gente vê que, claro, o abastecimento de água ele não pode ser visto somente de forma isolada, mas tem que estar vinculado a toda uma política urbana também, a forma como a cidade foi desenvolvendo, a forma como a cidade até criada, né, a partir do impulso da Zona Franca de Manaus, né, principalmente a partir dos anos 70, quando houve um processo migratório muito forte, né, de trabalhadores no caso, para conseguir uma vaga, né, nas empresas. Então isso ocasionou uma atração muito grande dos trabalhadores de vários estados, no caso da Amazônia e também de fora da Amazônia. E aí então esse processo essa cidade crescendo de forma desordenada vai também ocasionar um sério problema para abastecimento de água. Foi uma cidade que quer dizer, se preocupou em chamar a gente, no entanto não se preocupou em arrumar a cidade para acolher essas pessoas, né? A cidade não tinha condições de acolher essa pessoa, não havia uma política pública, né, eficiente, que cuidasse das pessoas, que cuidasse da moradia das pessoas, né? Houve uma política pública para chamar as empresas, né, através dos incentivos fiscais, né? Aí vieram muitas empresas internacionais, né, muitas multinacionais. Então houve uma política pública para isso, né, mas no entanto não houve a política pública para cuidar das pessoas que vinham à cidade. E aí vem toda a questão da falta de água, do saneamento básico, né? E é engraçado porque na minha tese eu faço uma relação entre esse histórico da Amazônia de ser uma região muito cobiçada pelas empresas, né? Geralmente empresas de fora, empresas internacionais e tal, né? Desde em 1669, né, que foi quando se fundou a cidade de Manaus, né? Não, se instalou a Zona Franca de Manaus, né? Não, eu digo historicamente, né? Eu faço uma análise histórica da cidade de Manaus, né, constatando o seguinte... Mas o senhor falou em 1969? Não, 1669. Ah, tá, 1600. 1669, que foi a data de fundação da cidade de Manaus, né? Uhum. E aí, a partir de 1669, né, com a chegada dos europeus, dos portugueses e tal,
Então, a partir daí, houve uma história de depredação do meio ambiente, uma história de submissão das populações, né, nativas, dos indígenas. Então, a política, né, de desenvolvimento instalada, implementada a partir dessa época, né, foi toda uma política para atender a interesses empresariais que vinham de fora da Amazônia, né? No caso aí, especificamente, era a colônia portuguesa, né? Era, no caso, a metrópole portuguesa, que tinha interesse em vir para cá. E aí aqui eles trouxeram, é uma história bastante longa, mas só para dizer que ao longo da história da Amazônia, as empresas de fora sempre fizeram os projetos visando, né, se apropriar dos recursos que a Amazônia fornecia. E no caso da água, a gente pode dizer que é também igual. Por exemplo, no caso da água, que foi privatizado em 2000, né, foi uma multinacional que comprou digamos, o direito de explorar o abastecimento de água. A Lyonnaise des Eaux, o Grupo Suez, um francês, né, que é um dos maiores grupos do mundo, né, em termos de abastecimento de água e de realizar esse trabalho, né, e veio aqui com todo o seu poderio, né, econômico, financeiro, né, para tentar solucionar o problema da água. O que acontece é que ela não investiu dinheiro, né, não houve investimento, não houve cuidado, né, e acabou tendo que sair, porque chegou um momento em que a população já não aguentava mais, em função do serviço precário que era oferecido para a população, né. Inclusive, em 2006, houve um estado se instaurou um estado de emergência, porque o povo, de fato, estava sem água mesmo, né. Enfim, então, esse período ela saiu em 2007, né, a Lyonnaise des Eaux. Então, nesse período, a gente esperava que ia resolver a questão, a privatização veio tudo com esse argumento de que as empresas públicas, as empresas privadas iam investir, né, no saneamento básico, que foi exatamente o que não aconteceu, né. O que acontece é elas vêm, né, aumenta as tarifas, né, se apropria do recurso trabalha um pouco isso também na tese, que a gente chama de expoliação, chama expoliação urbana, né? É quando as empresas elas não se contêm em explorar o trabalhador dentro da fábrica, dentro do ambiente laboral, mas ela também quer explorar o trabalhador no lugar onde ele vive, né? Se apropria do saneamento básico, se apropria do transporte público, né? Se apropria da energia elétrica. Então, ela não se contenta somente em estar como que explorando o trabalhador dentro da fábrica. Ela quer ir lá para onde ele está para poder. Então, isso é expoliação urbana. Mas o senhor não consegue enxergar nenhum ponto positivo na privatização dos serviços de água e esgoto? O ponto positivo que eu poderia enxergar é o seguinte: qual o ponto positivo de uma privatização, né? O meu trabalho, ele focou bastante em desvendar as contradições, né, os desafios, né? Uhum. Que ponto positivo veio para... Eu, sinceramente, não consigo enxergar. Não consigo enxergar. Quando eu perguntei se o senhor era de Manaus, porque eu vivo em Manaus desde 3 anos de idade, já vou fazer 50, então são 47 anos, né? E eu me lembro que a gente era curumim ainda e tinha que pegar água numa senhora que era a única pessoa que tinha uma torneira ligada no serviço de abastecimento de água da Cosama na época. Né? Era uma vizinha que morava numa outra rua que tinha a água ligada lá na casa dela. Como naquele período não tinha contador, era taxada, então ela abria a torneira para que os outros pudessem pegar água.
Essa água ela era turvada, a gente tinha que deixar ela descansando ali para poder usar, porque e no fundo do vasilhame que a gente pegava, a água ficava... Isso perdurou por muito tempo, acho que até com a privatização ainda era assim. Hoje a gente tem uma água de muito melhor qualidade do que naquela época, né? Isso não seria um ponto positivo, essa questão da qualidade da água que melhorou? Deixa eu explicar um pouco. Eu também estudei um pouco, claro que eu me detive um pouco nessa questão aí, que a Cosama, um dia antes da privatização, era chamada de Colama também, né? Era até isso. Isso me chamou bastante atenção nesse período e comecei ali a pesquisar um pouco, né? E, de fato, o que aconteceu foi o seguinte: no momento em que resolveram privatizar o abastecimento de água em Manaus, né, se começou também, ao mesmo tempo, a fazer um sucateamento da empresa, né, para que ela não prestasse um bom serviço e aí se justificasse a sua privatização. Isso aí é normal, isso acontece. Não, mas nas privatizações. O exemplo que eu lhe dei não foi esse. Eu estou falando de 1980, entendeu? Início da década de 80, 20 anos antes da privatização. Já era ruim o serviço, né? Ele não atendia, por exemplo, nem a população que estava no entorno do centro da cidade de Manaus. Eu estou falando de uma... Onde eu morava era na Praça 14, ali pegando a Cachoeirinha. Né? Então, uma área hoje muito central da cidade. Isso. Então, o serviço de abastecimento só chegou nas nossas casas, por exemplo, uns 5 anos depois desse episódio que eu lhe contei, que a gente pegava a água de uma vizinha, que era a única pessoa que tinha água encanada em casa. Então, a gente está falando de 20 anos antes da privatização. Não é um momento ali anterior à privatização que a empresa foi sucateada. Na verdade, o governo não investia há muito tempo na privatização. Aliás, na privatização não, no sistema de abastecimento de água que não atendia a todos, e os que atendiam era uma água de péssima qualidade. Pois é, as informações que eu peguei através de informações, fiz entrevistas a partir disso, com moradores, né, da cidade, e dizia um pouco isso, que anteriormente, os últimos anos antes da privatização, o problema da água ficou terrível, insuportável, os últimos anos. É claro que já havia problema, que historicamente a cidade de Manaus, né, historicamente foi muito conflituoso em relação a essa questão da água, isso historicamente, isso já está até escrito nos romances sobre Manaus. A gente já vê ali aquele Milton Atur, né, que é um... Milton Atum. Tal, ele falava um pouco sobre a cidade, gosto muito de tematizar a cidade. Eu gostava de ler, gosto de ler os trabalhos de Milton Atur sobre a cidade de Manaus, e via que ele já mostrava ali o conflito da água ali entre os seus personagens ali e tal, né? Então, historicamente ali a gente percebe. No entanto, pelas entrevistas que eu tive, é o seguinte: nos últimos anos anterior à privatização, esse serviço ficou pior ainda. Ficou pior ainda, né? O que acontece geralmente com as privatizações, quando quer se privatizar, né, uma empresa, tenta se conquistar a simpatia da população em relação à privatização, né? Por exemplo, eu já tenho entrevista, já fiz entrevistas em Santa Eteovina, que diz que antes da privatização era melhor, o serviço era melhor, em Santa Eteovina, né? Era melhor, porque houve um algumas regiões da cidade eram abastecidas com poços artesianos. Exatamente. Né? Até a inauguração, o uso na inauguração, porque o PROAMA, o Programa de Águas para Manaus, que é a captação de água na Zona Leste, ela foi inaugurada, mas não era utilizada. Exatamente. O sistema de captação e tratamento de água era usado, mas não tinha ainda uma rede de distribuição. É verdade. Então, até aquele momento, algumas áreas da cidade estavam desabastecidas, outras eram abastecidas precariamente com poços artesianos. E aí, a partir acho que 2013 foi quando o PROAMA foi colocado em operação. E aí começou a distribuir água e a desativar os poços artesianos, né?
Talvez tenha sido isso que gerou essa... O PROAMA, o projeto do PROAMA é de 2007, né? A partir de 2007, 2008, com a ajuda do PAC, né? Que é aquele programa que o Lula estabeleceu, criou, né? Então criou-se o PROAMA exatamente para fazer a gestão da água ali nas zonas norte e leste da cidade. Então, a partir de 2007 começou a se construir, até 2010 estava preparado, se preparou, se concluiu em 2010. No entanto, foi inaugurar somente em 2013, 2012, 2013. Né? Isso. E foi inclusive um dos pontos que eu toco no trabalho é um pouco isso, o que de fato representou, a meu ver, uma grande contradição, né? Porque veja só, se a empresa privada já estava atuando na cidade, né? Então os investimentos deveriam ter vindo de onde? Da empresa privada. O PROAMA é dinheiro público, é o PAC, né? O dinheiro público. O Estado está pagando ainda. O Estado está pagando, né? São 365 milhões de reais, né? Que o Estado ainda está pagando, né? E simplesmente o governo entrou, né? Construiu, né? E foi transferido para a empresa, e a empresa está simplesmente angariando os recursos, né? Lucrando em cima desse projeto feito pelo... Aí a gente pergunta, o que está acontecendo, né? Às vezes inclusive, isso não é o único caso, né? Que a gente vê dinheiro público sendo escoado para a ampliação do sistema, né? Quando a gente sabe que é meio estranho isso, porque a gente sabe que a empresa privada que deveria, né, investir, né? Esse dinheiro deveria sair no caso da empresa privada. Essa era a justificativa da privatização, que o Estado não tinha recurso para investir, e então fazendo essa parceria, né, fazendo essa concessão, apareceria dinheiro privado. Mas o Estado continuou investindo e a empresa aumenta os lucros, tem mais um nicho de geração de lucros, e o sistema de abastecimento de água continua muito insatisfatório na cidade, né? Pois é, essa concessão do PROAMA para a empresa Águas do Amazonas, que virou Águas de Manaus agora, né, com essa nova... ainda era Águas do Amazonas, quando recebeu o PROAMA, era uma concessão a título precário, porque tinha uma promessa de realizar uma licitação para que uma empresa explorasse o serviço de distribuição de água, cobrando um valor de tarifa que fosse possível tirar desse valor 10%, que seria para pagamento do investimento do PROAMA. Essa licitação nunca foi feita. A empresa continua explorando sem pagar nada para o Estado, e o Estado está pagando o empréstimo. Né? Ainda está pagando. Né? É assim que está funcionando. Mas na minha visão, houve essa questão, houve dois avanços nessa privatização. Uma é essa questão da qualidade. Hoje a gente tem uma água cristalina nas torneiras, né? Somente na minha casa chega assim. Não sei se em todas as casas chega, né? Ainda não é uma água como na Europa, que você coloca o copo ali na torneira e toma água, né? A empresa até defende que é possível fazer isso sim, sem correr risco, mas você tem aí uma rede de distribuição que tem muitos problemas, né, de vazamento, e isso pode contaminar a água no meio do caminho. A água que sai de lá tratada, eles garantem que é 100% confiável para beber, né? Mas a que chega na torneira não é a mesma com a mesma qualidade que sai de lá. Mas melhorou essa qualidade. A outra questão é a expansão, né? Claro que com a ajuda do governo, nesse caso do PROAMA, mas houve sim uma expansão do serviço que chegou a muito mais. Hoje a questão do abastecimento ela ainda é precária em algumas áreas da cidade, com um abastecimento que não tem
constância 24 horas, mas ela chega, né? Eu só coloco a questão seguinte, né? Isso aí são resultados que a gente pode ver que aconteceu a partir da privatização, mas eu fico perguntando, será que isso é um mérito da privatização com o dinheiro público que foi, né? Que foi investido, isso não poderia ter sido feito também com uma empresa pública bem gerida? Aí é uma outra questão. Pois então, imagino o seguinte, eu digo assim, eu acho que eu sou dessa tese, né? De que se tivesse, de fato, esse dinheiro que foi entregue para a empresa, tivesse sido entregue para uma empresa pública bem gerida, isso aí também, com certeza, teria acontecido. A gente tem casos exemplares dentro do Brasil de empresas públicas que são excelentes, né? Que faz um trabalho muito, muito bom, né? Agora, imagino eu que isso aí, eu não coloco isso como um mérito da privatização. Se o recurso que tivesse sido emprego, né, que tivesse sido disponibilizado para a empresa, tivesse disponibilizado para uma empresa bem gerida, isso aí também teria acontecido. É por isso que eu não... Pois é, mas o problema da empresa pública no Brasil é que geralmente ela não é bem gerida. Não todas, né? É isso que eu estou dizendo. Tem empresas muito bem geridas, eu acabei de citar, né? Tem empresas, principalmente de abastecimento de água, né? A CEMAI sempre faz congressos todos os anos, né? Pegando para divulgar trabalhos e trabalhos bem-sucedidos das empresas públicas, e a gente vê ali que há muitas empresas que aparecem assim com um nível de excelência extraordinário. Assim, o senhor está falando especificamente de empresas de abastecimento de água. Exatamente, né? Água, esgoto. Agora, eu até lhe perguntei antes, eu vou repetir a pergunta porque foi antes da gente começar a entrevista. A que se deve essa troca de empresas? Porque a gente já está na 4ª empresa, né, depois da privatização. Em 19 anos foram 4 empresas já. Uma média de 6 anos. Uma média de 6 anos para cada empresa. Exato. Né? Isso é interessante, né? Porque veja só, as empresas elas entram com uma promessa muito clara de investir bilhões, né? Todas elas, quando entram, dizem é uma grande empresa que tem grande porte econômico e que vai investir bilhões na cidade. No entanto, não investe os bilhões que elas prometeram investir, né? E a cidade continua numa situação, o sistema continua muito insatisfatório, chega a um nível em que a empresa tem que sair. Geralmente a empresa sai porque a situação já está insuportável para a população, né? Por exemplo, da Leonese Desou para Solvi, da Solvi para Águas do Brasil, né? Sempre acompanhados de CPIs. Aconteceram 2 CPIs, uma em 2005, uma em 2012, né? Exatamente para investigar a ineficiência, a precariedade no sistema de abastecimento da cidade, né? Só para ter uma ideia, né, de que é uma coisa muito documentada na cidade, né? E para dizer que todo esse período em que dominado pela empresa privada, né, no caso, os 20 anos, né, trouxe bastante, não foi um sistema satisfatório, né? Se a gente vai no PROCON também, a empresa de águas geralmente são as empresas mais acionadas também, que tem mais reclamação, né? Se a gente vai no Tribunal de Justiça, a quantidade de processos, né, são enormes também contra as empresas, né? Se a gente vê uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa foi a questão das cobranças indevidas, né? Além das tarifas, né, que a gente sabe que a tarifa cobrada em Manaus é a tarifa mais cara da Amazônia, né? Entre todas as capitais da Amazônia, todos os estados, todos os municípios da Amazônia, Manaus cobra a tarifa mais cara de água. Isso... De água está incluído o esgoto ali também, que não tem, né? O pessoal não tem, mas as outras capitais, né, são privadas também? Não. São públicas? Não, são públicas. Pois é, porque
A mais cara é a... Essa questão da privatização, você precisa embutir ali no preço um lucro para a empresa. O lucro da empresa. Um lucro que não precisaria existir na empresa pública, né? Exatamente. Então, fatalmente, de cara, já começa aí aumentando o preço da tarifa. Só concluir o raciocínio. A mais cara da Amazônia e a quarta mais cara do Brasil. Né? As outras mais caras estão no Rio Grande do Sul. Né? Isso está na sua tese também? Isso está na tese, isso está no SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento Básico, né? Que eu consultei bastante, era uma base de dados interessante, porque é nacional, dá para a gente fazer uma comparação nacional, né? E a gente toca esse ponto aí, as tarifas cresceram absurdamente, né? E além das tarifas crescerem, há o problema da questão das cobranças indevidas, né? Que são cobranças muito caras, né? E há serviços que não é realizado, há serviço que é realizado de forma precária. Eu também cheguei a entrevistar a Ação, eu fui lá no escritório, na sede da Ação, e os agentes sempre diziam, olha, o aumento de cobranças indevidas é impressionante, principalmente depois da privatização. Né? Quer dizer, aí, inclusive uma das perguntas que eu fiz foi o seguinte, quais os principais desafios que você pensa? Aí a gente se diz, não, a falta de água em muitos bairros, né, que já existia antes da privatização, né, e aí essa falta de água continua, no entanto, o que aumentou foi as cobranças indevidas, quer dizer, que aumentou os problemas. Né? Além da falta de água, também se acrescentou as cobranças indevidas, que são quantias assim, enormes, de 5 mil, 2 mil reais para famílias que não gastam tudo aquilo. Então, a quantidade de cobranças é impressionante, de processos nesse sentido aí. Né? Então, o que eu posso concluir assim, é que, de fato, a concessão, a privatização é um presente para as empresas, né? Um verdadeiro presente para as empresas, onde elas, de fato, têm a oportunidade de ampliar os seus lucros, ampliar o seu arrecadamento, a sua arrecadação, né, econômica, e tirando tudo isso das pessoas mais pobres, porque se a gente vai na região mais pobre da cidade de Manaus, né, que digamos que seja zonas norte e zona leste, que é onde está o eixo de crescimento da cidade, né, então ali a gente vê os problemas sobre a questão da água, é impressionante. Nunca se resolveu essa questão. Se tentou com o PROAMA, né? Mas aí até com o PROAMA ali ainda continua sendo as regiões da cidade que aciona mais as reclamações, que tem mais se agora, mais da água. Tem jeito, por exemplo, tem casos no mundo, no Brasil, em que a água foi privatizada e depois foi estatizada novamente? Isso é interessante, eu estive agora presente lá na Assembleia Legislativa, participando de uma audiência pública, né, que foi colocada lá, que foi chamada e conduzida pelo deputado José Ricardo. Né? Ele conduziu, chamou foram muitas lideranças, né? Foi chamado muitos organismos da sociedade civil e tal. E uma das questões que a gente colocava é exatamente isso, né? Que esse modelo, né, que se quer impor agora dessa medida provisória 868, se eu não me engano, né? 868, para facilitar a privatização do abastecimento de água no Brasil, né? E aí eu dizia o seguinte, o que está acontecendo é exatamente a gente está tentando andar na contramão do que está acontecendo no mundo, né? Os países mais desenvolvidos que experimentaram a privatização da água estão retornando, estão reestatizando, remunicipalizando a água, porque vê que não está dando certo, as empresas não investem, as empresas só querem gerar lucros, as empresas, né, há uma resistência, está se criando uma resistência política muito grande à privatização e forçando essa remunicipalização. Até a França, né, que podemos dizer assim, que é um dos carros-chefes da privatização da água, que é
a Lyonnaise des Eaux é francesa, né? Paris tiveram que reestatizar, né? A Argentina também aqui também, né? Mais próximo tiveram que reestatizar, a Bolívia, né? Enfim, então vários países, né? Tanto da Europa, Estados Unidos também, cidades já chegaram a reestatizar e tal, porque vê que a água potável, esse bem comum, né? Que foi declarado agora, reconhecido pela ONU em 2010 como um direito humano, né? Não pode ser entregue nas mãos de uma empresa, né? Quer dizer, um direito humano das pessoas não pode estar refém, à mercê de uma lógica de lucro, né? Porque o lucro, a lógica mercantil, mercadológica, né? Tá condicionada a um retorno. E se você tiver sobre esse objetivo principal de retorno, a água não vai chegar nas regiões onde as pessoas são mais pobres e têm dificuldade de pagar, né? Uhum. Então não dá para condicionar um direito humano a uma lógica dos resultados econômicos. É muito perigoso, né? O senhor também investigou aqui em Manaus o sistema de abastecimento de água da colônia Antônio Aleixo. Isso. Né? O senhor poderia relatar para a gente como é que funciona esse sistema? Aleixo é uma coisa, um caso muito interessante, né? Porque, claro, ela faz parte da cidade de Manaus, é a zona leste, né? É uma das cidades, se a gente vai ver lá no IBGE, nos dados no censo de 2010, é um dos lugares mais pobres, cuja renda das famílias são mais baixas e tal, né? E ali o que acontece, né? A comunidade, o bairro, que tem em torno de 40 mil habitantes, né? De 35 a 40 mil habitantes, né? Essa comunidade não aceitou a entrada da empresa, né? Ela barrou a entrada da empresa exatamente porque viu que se a empresa entrasse, os moradores iam ser prejudicados, né? Porque eles, como sendo mais pobres, não iam ter dinheiro suficiente para pagar as caras tarifas cobradas pela empresa, né? E aí então ele disse, a gente vai ser prejudicado, então a gente vai organizar entre nós mesmos aqui o nosso abastecimento de água, que já é um projeto de anos, né? Inclusive desde do começo do bairro, em 79, porque até 79, entre 40 e 79, era uma colônia para pacientes, para rancenianos, né? Para isolar os pacientes rancenianos. Exatamente. Então havia ali, eu achei engraçado também estudar esse caso, porque esse histórico também, eu acho que deve ter influenciado na autonomia do bairro para poder resolver as suas próprias questões, independente da atuação, né, do poder público, assim, né? Então, eles já começaram a partir daquela época a criar essa certa autonomia, e quando se transformou em bairro, a partir de 1979, né, eles quiseram manter essa autonomia, inclusive em relação à água, né, e não permitiram a empresa privada entrar e continuaram fazendo o abastecimento comunitário. Como é que funciona o abastecimento? Pois é, o que eu pude perceber através de entrevistas locais é o seguinte, que o bairro é dividido em setores, né? Esses setores, em cada setor tem uma comissão, chamada Comissão de Água, né? Essas comissões elas são eleitas pela comunidade periodicamente, né? E essas comissões, então, elas fazem o abastecimento de água, o processo de captação, tratamento e distribuição de água naquele setor correspondente, né? Se eu não me engano, são 5 ou 6 setores que tem lá. Mas tem água na torneira em casa? Tem água na torneira. Como é que chega essa água? De onde vem? É interessante, porque eles têm toda uma articulação de conseguir recursos fora e dentro da cidade para poder fazer esse sistema, né? Construir esse sistema e implementar o sistema. E principalmente com recursos de ONGs, né? Então, eles, a partir desses recursos, eles cavam os poços, fazem a captação, né?
e da captação faz o tratamento, vem periodicamente eles contratam empresas para fazer o exame da água, para saber se a água está boa, e sempre constatam a pureza da água, e a partir daí eles fizeram a encanação e a água chega na casa do pessoal, agora é através de rodízios, né? São rodízios que eles chamam de rodízio. Então, é só uma parte do dia que a encanação é ligada, né? Então, para uma parte do dia, então vai fazendo aquele rodízio, né? No bairro todo, né? E aí eu falando com o pessoal sobre a questão da privatização, eles dizem, não, a gente não quer, já fizemos movimentos, né, para impedir da empresa entrar, e a gente quer continuar realizando o nosso... eles pagam uma taxa fixa para todos, né, se eu não me engano, se eu não tiver, é R$35 para todas as residências, né? E eles dizem, não, a gente é um preço que a gente pode pagar, né? A gente tem certeza que se a empresa entrar, o preço não vai ser R$35, né? Vai ser bem mais, e a gente, como uma comunidade mais pobre, não pode arcar. Então, seguramente, se a empresa entrar, a gente vai ter muita gente prejudicada nessa questão do abastecimento de água, né? É um desafio comunitário. Eu estou achando muito interessante, é um tema que eu estou tentando aprofundar um pouco nas pesquisas, essa questão do abastecimento, da gestão comum, da gestão comunitária, que não é privada, mas ao mesmo tempo não é pública, não é o Estado que faz a gestão, é a própria comunidade, né, que se encarrega de criar equipes formadas para isso, né, para fazer a gestão, né? E isso é muito interessante, porque vai contra a lógica da privatização, né, de rentista da privatização, e ao mesmo tempo sai ali daquele âmbito burocrático do Estado, né? E é muito interessante essa experiência nesse bairro da cidade, né? Eu, pessoalmente, tenho muito interesse para continuar estudando, aprofundando essa questão. Acho que é uma saída que a gente pode encontrar diante desse nosso contexto neoliberal em que tudo está sendo dominado pelo mercado, pelo dinheiro, né? Porque o comum já tem muitos valores implícitos ali, né? Da solidariedade, né? Da sensibilidade em relação aos problemas mais básicos, de saber quem está de fato precisando, de saber... Então, há uma lógica totalmente diferente, totalmente diversa em relação à lógica do dinheiro, que não quer saber de necessidades de ninguém, só quer saber do dinheiro ali no final do mês. Quer dizer, é uma lógica mais humana, né? A lógica do comum, é uma lógica mais humana, mais sensível, né? Correto. Ok, Padre Sandoval Alves Rocha, a gente bateu esse papo aqui, espero que tenha esclarecido aí a população sobre essa questão, e agradeço a sua presença. Eu também agradeço pelo chamado, vamos aqui para participar aqui desse momento aqui do Amazonas Atual, né? A gente vai colaborando aí, tem alguns textos também que a gente está tentando colaborar aí no site e tal, né? O importante para mim é estar pesquisando, aprofundando cada vez mais. Eu acho que é através da pesquisa que tem que ser, da educação, da pesquisa que tem que ser incentivado, né, que a gente vai avançar, né, no conhecimento e na construção de uma sociedade melhor, né? Não é tirando dinheiro não é cortando recursos da educação, não é através de atos violentos e autoritários que a gente vai melhorar a nossa sociedade. Isso é, sem dúvida, através de uma lógica mais humana e que incentiva a educação. Eu gostaria de até mesmo estar enfatizando aqui esse processo que a gente está no meio também, está participando, de fazer uma reflexão sobre o abastecimento de água através do Fórum das Águas, né? Tem um Fórum das Águas que foi criado em 2012,
que se reúne ali no SARES, na Leonardo Malcher, e aí quem puder participar para até colaborar com a sua reflexão, para discutir um pouco a questão da água. A gente vai ter inclusive uma reunião no dia 30, né? No dia 30 de maio, às 9 da manhã, né? E ali a gente vai pautar algumas questões sobre a água. O importante é a gente estar discutindo para encontrar a melhor saída. Eu acho que isso aí é que é importante. Eu, pelo menos, no que depender de mim, para colaborar com esse processo, a gente está aí, né? Ok. Obrigado. Muito obrigado. A gente encerra aqui a nossa live.